Essa aqui é interessante, olha só. 2021/1, aplicação tradicional do Enem 2021, a primeira aplicação. Tem dois textos. O texto 1 fala: no cordel intitulado Senhor dos Anéis, então está misturado com língua portuguesa, mas esse texto te dá muitas dicas já da resposta. Senhor dos Anéis. Foca isso aqui, ó, Anéis. De autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado, e menos denso que a água quando no normal estado. Aí tem a fonte aqui, fala que é astronomia e literatura de cordel, então você sabe que ele está falando referência à astronomia, tá? Até porque fala do Sol, planeta amado, então você entende aí, está falando de astronomia. E aí tem o texto 2, que na verdade é um texto com uma tabela, ó, distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias. Observe que não é exatamente a densidade média que está na tabela. Vamos ler a tabela direitinho, ó. Tem o nome do planeta, tem a distância média ao Sol em UA, tá? Aqui ele explica, né? Ele ficou pequenininho, mas está aqui, ó, UA é igual a 149.600.000 quilômetros. É chamado unidade astronômica, tá? O asterisco simples é um planeta clássico, dois asteriscos é o planeta anão. Por exemplo, Plutão, planeta anão, Eris, planeta anão, Ceres, planeta anão. Tá? E um é planeta clássico, os planetas que a gente conhece. Plutão foi downgrade, né? Sofreu um downgrade aí, virou planeta anão, depois que descobriram que ele passar por órbitas de outros planetas anões, enfim. A órbita dele não estava livre aí de outros planetas, não estava limpa, né? Então ele deixou de ser um planeta, virou um critério para ser planeta e ele deixou de ser. Não ia ter que colocar um monte de outros corpos celestes como planeta, preferiram tirar Plutão do que inserir um monte de planeta. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Ó, primeira dica, o nome do cordel chama Senhor dos Anéis. Tem outros planetas que têm anéis? Tem, né? Você tem aí Urano, tem um anel fininho. Netuno tem um anel fininho que você não vê, só vê mais próximo, mas quem viu aquele filme Ad Astra, né, com Brad Pitt, Tommy Jones, você vê quando ele chega ali em Netuno, tem sim uns anéis de asteroides mais finos que não dá para ver tão claramente. Mas quem é o planeta clássico que tem os anéis clássicos de todo o sistema solar? Saturno, né? Já era a primeira dica que já entregava a questão de cara, tá? Eu já vou falar da minha queixa aqui, ó. Calma, vou chegar lá. Então aqui tem os planetas, tem a distância, antes eu vim para o Saturno aqui, já entreguei, né? Deu um spoiler, deixa eu terminar de falar da tabela. Tem a distância média ao Sol, então isso aqui, ó, a distância de 0,39 é 0,39 UA. Aqui não deixou claro. Não, deixou. Distância média ao Sol. Unidade astronômica, qual é o padrão? Lembra que 1 quilo, antigamente, né, antes de mudarem aí ajeitarem, mas para entenderem melhor, acho que você lembra que antes da nova convenção de unidade de medida, 1 quilo era um pezinho, que aquilo representava o que é 1 quilo, tá? A unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, porque a distância da Terra ao Sol não é constante, né? É uma elipse. A gente sabe lá da primeira lei de Kepler, que a órbita é uma elipse, mas a gente considera que a excentricidade da elipse é aproximadamente zero, então é aproximadamente uma circunferência, então tem uma distância média aí, não é exatamente uma circunferência, mas é próximo. Então essa distância média da Terra ao Sol foi definido como 1 UA. Ela é uma unidade astronômica. A distância da Terra, distância média do planeta Terra até o Sol, é uma unidade astronômica. Então Mercúrio é 0,39 UA, por quê? Ele é 39% da distância, ele é 0,39, ou seja, 39% da distância da Terra ao Sol. Ele está menos da metade do percurso, ele está bem pertinho do Sol, né? Vênus, que vem da Terra, é 0,72 UA. Ele é 72% da distância da Terra ao Sol, já está mais perto da gente aqui. A Terra, como você pode ver, ele é 1 UA, porque foi definido em função da Terra. Marte é 1,5, tarará. E aqui vem uma queixazinha com relação a essa questão. Aqui ele fala que tem a densidade média, mas aqui ele fala que é a densidade relativa à média. E tem uma pequena diferença. A densidade média seria mais próximo de algo como a densidade, massa sobre volume, mas ela não seria sempre a mesma coisa. Então faz o planeta não é todo uniforme, homogêneo. Você meio que faz como se ele homogeneiza, não sei, enfim, torna ele homogêneo e dá uma densidade média daquele planeta, em grama por metro cúbico, em quilograma por metro cúbico, ponto.
tá certo? Só que aqui a densidade relativa média. Quando ele colocou a palavra relativa, é relativa a algo, né? É a densidade daquele planeta em relação, ou seja, dividido pela densidade de um outro objeto, de uma outra matéria, de um outro corpo. Então não ficou totalmente claro que se colocar características dos planetas disponível, tem a fonte e não fala aqui. Relação a quem? Então acho que pecou um pouquinho nessa parte. Normalmente, vou colocar aqui. Normalmente, quando se fala em densidade relativa média, é em relação à água, tá? É em relação à água, mas não em nenhum lugar está especificado. E não é obrigatório, é o normal. Não é obrigatório. Eu posso fazer densidade relativa média em relação ao óleo, em relação ao álcool, tá? Mas normalmente se faz em relação à água. Só então essa ressalva aqui, porque aqui ele falou que a densidade média está na tabela, e na verdade a densidade relativa média. Tá? Então eu vou supor que é em relação à água, tá? Até para ajudar aqui, tem a ver mais com o texto. Você podia deduzir isso, mas para mim faltou ele especificar. Então, qual planeta é? Voltando aqui, Senhor dos Anéis, já faz uma referência a Saturno. Agora, a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Então, ele está dizendo que a distância desse planeta ao nosso planeta amado, quem é nosso planeta amado? Ele está se referindo à Terra, né? A distância desse planeta até a Terra é um pouco menor que a distância desse planeta ao Sol. Você pode ver que Saturno, que é o nosso candidato aqui, a distância dele até a Terra, se a Terra está a 1 unidade astronômica, ele está a 9,6, a distância dele até a Terra é de 8,6. Basta pegar 9,6 e tirar 1, né? O A. E até o Sol é 9,6. Então a distância dele até a Terra é um pouco menos que a distância dele até o Sol, que é de 8,6 para 9,6, né? Mas o que mata a questão é que diz que esse planeta é menos denso que a água, além do Senhor dos Anéis, né? Ele é menos denso que a água. Se eu supor que a densidade relativa em relação à água, qualquer um que está acima de 1, por exemplo, 5,6, ele é 5,6 vezes mais denso que a água. Tá? Afundaria se colocasse Mercúrio. Vênus, ó, o único que está abaixo de 1, Saturno de novo, 0,7. Se eu conseguisse colocar o planeta Saturno inteiro, colocasse ele num oceano, ele boiava, né? Se fosse possível. Ele boiava. A densidade média dele em relação à da água é 0,7. Ele é menos denso que a água. Você poderia considerar aí que como a água é 1 grama por centímetro cúbico, ele seria 0,7 gramas por centímetro cúbico, né? Então, é isso, tá? Então você tem aí, era uma questão bem direta, só o Senhor dos Anéis já entregava que era Saturno, apesar de ter os planetas com anéis, mas o menos denso que a água é o que bate o martelo aí, só pode ser o planeta Saturno, ele é o único que é menos denso que a água. Então eu fico com a letra D de dado.